Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora para o nosso terceiro e último vídeo do tópico Introdução à Química Analítica, onde eu vou estar apresentando para vocês o processo analítico, para que vocês entendam, ainda que de forma superficial, qual é o trabalho de um químico analítico. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês a definição de três termos que nós vamos usar bastante ao longo da disciplina. Inclusive, eu já cheguei a falar, né, usar um termo ou outro aqui. São apenas três termos. Primeiro, amostra. O que é uma amostra? Uma amostra é uma porção daquilo que você pretende analisar. Então, se você quer fazer a determinação de um nutriente num solo, o que seria uma amostra? Uma amostra seria uma porção desse material, uma pequena porção desse material que você leva para analisar. Matriz. A matriz é o conjunto de substâncias que compõem a amostra. Tá? São todos os elementos, os compostos orgânicos, todos os constituintes que são usados para, né, formar um determinado tipo de amostra. Tá bom? Então, no caso do solo, nós temos silicatos, nós temos matéria orgânica, nós temos fertilizantes, né, nutrientes, etc. Tudo isso nós chamamos de matriz. E analito é uma substância, né, uma substância da matriz que nós estamos interessados em fazer a identificação, né, da presença dela ou a determinação dela, tá bom? Então, o analito é o que nós queremos determinar ou identificar, tá bom? É importante fazer a associação correta dos termos, tá? Então, por exemplo, uma amostra nós analisamos, nós não determinamos uma amostra, tá? Então, por exemplo, eu não vou fazer a determinação do solo, né? A gente faz a análise do solo. E o analito, né, o termo correto aí é identificar, determinar ou quantificar. Então, você determina o analito. No caso aí representado pelo nitrogênio, se eu quero saber quanto de nitrogênio tem no solo, eu vou determinar o nitrogênio do solo. Eu não vou analisar o nitrogênio do solo, tá bom? É a forma correta de usar os termos aí. A primeira etapa do processo analítico é a identificação do problema. Vamos supor que você trabalhe em uma siderúrgica como químico responsável pelo controle de qualidade dos produtos que são fabricados e das matérias-primas que são recebidas. E aí, nessa fábrica, chega um trem com vários vagões carregados com minério de ferro. A qualidade do produto que está sendo recebido, da matéria-prima recebida, ela está estritamente relacionada ao teor de ferro nesse minério. Então, qual é a informação que você busca? Você busca saber qual é o teor de ferro presente no minério que está sendo recebido. Até mesmo porque o valor, o custo desse material que está sendo recebido depende dessa quantidade de ferro, né? É esse teor que vai agregar valor ao seu material, ao seu insumo. Bem, uma vez que você definiu o problema, vem a segunda etapa, que é a seleção do método analítico. Qual é o método analítico que eu vou utilizar? Quais são os critérios que eu devo levar em consideração? Eu listei aqui 4 critérios que são importantes para a seleção do método. O primeiro deles é o nível de exatidão, ou seja, o quanto que o valor determinado, o quanto que o teor de ferro determinado na amostra de minério se aproxima do valor real, do valor verdadeiro. O segundo critério aqui é o tempo. Eu não vou selecionar um método, né, idealmente, né, a gente espera escolher métodos que demandem pouco tempo, que sejam rapidamente executados, que dêem um resultado rápido. Tá? Como tudo na vida, né, a gente procura otimizar o nosso tempo, para uma análise não é diferente. Até mesmo porque tem um trem com vários vagões carregados de minério que precisam ser descarregados e o trem tem que voltar ao seu local de origem. Então, a análise ela deve ser executada no tempo rápido.
um tempo curto. Terceiro fator é o fator econômico, ou seja, o método não deve ter um custo elevado, tanto para a aquisição de reagentes como para a aquisição de equipamentos. É claro que tem situações que é inevitável trabalhar com métodos de custo alto, mas ainda assim, né, um químico analítico sempre procura economizar nessa hora. A terceira etapa do processo analítico é a amostragem. Como obter uma amostra representativa? Porque você tem vários vagões carregados de minério de ferro, e aí você precisa pegar uma amostra para analisar. E o resultado obtido deve representar o teor de ferro em todo o minério presente nos vagões, tá certo? Então, você está precisando de uma amostra representativa, né? Qual quantidade de amostra que eu devo pegar? Como que eu devo fazer a coleta? Quais vagões que eu vou coletar? Tá? Então, isso aí, né, envolve todo um estudo, tá? Que é bastante complexo e bem específico, né, para cada tipo de material, né? A gente está ilustrando aqui o minério de ferro, mas, como eu falei com vocês, a química analítica é aplicada em várias áreas, para análise de vários materiais. Então, a amostragem ela se diferencia, né, para cada tipo de caso. Tá bom? Então, o que deve se levar em consideração nessa amostragem? O material recebido, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo? Porque se o material é homogêneo, é muito fácil conseguir uma amostra representativa. Isso é muito comum, né? Os casos de amostras homogêneas, né, mais simples, né, e mais comuns, a análise de água. Agora, esse minério recebido, material, né, ele tem uma heterogeneidade relativamente alta. Então, você precisa lidar com isso, tá certo? Você pode ter, né, você não poderia ter aí minérios com diferentes tamanhos, né, diferentes granulometrias. Você tem também alguns vagões, né, que podem ter um minério de melhor qualidade em relação ao outro. A gente não sabe como é que foi feito isso aí, como é que foi feito o preenchimento. Então, material homogêneo, heterogêneo é mais complicado, né? A quarta etapa do processo é o preparo da amostra. Como que você vai analisar a sua amostra? Tem métodos que podem ser muito bem aplicados para análise de amostras sólidas, como, por exemplo, fluorescência de raio-x. Você pode analisar o sólido, né, da forma como foi recebido, ou talvez você faça um tratamento mais simples. Mas, geralmente, o que nós fazemos é a transformação da amostra sólida em uma solução amostra, ou seja, né, nós preparamos uma solução a partir da amostra. Essa amostra precisa passar por um processamento antes de ser analisada pela técnica que você escolheu, tá bom? Normalmente é o que nós fazemos. A quinta etapa do processo deve-se avaliar se há necessidade de eliminação de interferentes. A técnica que eu vou usar, o método escolhido, ele está sujeito ao efeito de algum interferente? Tem alguma substância aí que poderia interferir no sinal que está sendo medido? Então, por exemplo, é comum, né, fazer análise de minério, pegando o minério, dissolvendo o minério, preparando uma solução a partir desse material e, a seguir, uma alíquota desta solução é analisada por um procedimento que nós chamamos de titulação. Essa amostra, né, essa solução amostra, é titulada, é reagida com uma solução, né, de dicromato de potássio. Tá? Então, o método aqui é o método titrimétrico que nós vamos falar a partir da próxima aula. Então, você tem aqui o dicromato reagindo com o ferro, que é o seu analito, a substância que você quer determinar.
segundo essa reação aqui, né? Esse método se baseia nessa reação. Isso aqui é uma reação de oxidação-redução, onde o dicromato o cromo aqui, né, é reduzido a cromo 3 e o ferro 2 é oxidado a ferro 3. Bem, será que nessa solução amostra não teria alguma substância que poderia reagir com o dicromato, ou seja, que também teria um caráter redutor? Certo? Então, se a sua amostra, se essa solução contém alguma substância com essa característica, você precisa fazer a eliminação dessa substância, né? Neutralizar, né, o efeito dessa substância ali na solução. Tá bom? Então, isso aqui é uma etapa de eliminação de interferentes. Isso depende do método que você vai usar. Tá? Em certas situações, não é necessário. A sexta etapa é a etapa de aplicação da técnica analítica. Como, por exemplo, a realização de uma titulação, como foi representado aqui no slide anterior. Ou então poderia ser, né, a realização de um procedimento gravimétrico, que consiste basicamente em pegar essa solução amostra que contém ferro, precipitar esse ferro de alguma forma, e trabalhar esse precipitado de modo que, a partir da massa do precipitado obtido, nós venhamos conseguir determinar o teor de ferro. Tá? Ou então, poderia ser a construção de uma curva analítica e medição do sinal. Por exemplo, você poderia pegar essa solução amostra, introduzir em algum equipamento, e medir alguma propriedade física, né, a intensidade de uma propriedade física que esteja relacionada ao analito. Como, por exemplo, você poderia medir a intensidade da energia emitida por esse elemento ao receber algum tipo de energia e retornar ao estado fundamental. Tá? Eu sei que essas coisas elas ficam muito soltas, tá bom? Mas eu estou aqui introduzindo a disciplina, vocês vão ver isso com mais cuidado, eu não quero entrar muito nesse assunto, né? Senão a gente vai sair do nosso objetivo. Bem, a sétima etapa é o cálculo dos resultados e a análise estatística dos dados obtidos. Então, você foi lá, você fez a medição do sinal, você fez uma titulação, ou você determinou a massa do precipitado, e aí você quer representar o seu resultado. Bem, para isso, você deve levar em consideração, né, algumas questões, como, por exemplo, como que eu vou apresentar o meu resultado, né? O teor de ferro que eu quero determinar vai ser expresso em termos de quê? Eu vou determinar esse ferro em termos de ferro, ou em termos de óxido ferroso, ou óxido férrico, né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Claro que vai seguir aí um protocolo. Uma outra coisa a se considerar, será que o método que você escolheu lhe apresentou exatidão e precisão adequados para o que você deseja? É outro ponto aqui. E isso aí você vai avaliar por meio de análise estatística. Você vai avaliar a exatidão e a precisão do seu método por análise estatística, né? Comparando, talvez, o resultado que você tem com o seu método com o método já conhecido para esse fim, ou comparando o resultado que você obteve com o seu método usando uma amostra de minério de ferro com teor de ferro conhecido, né? Aí você tem um valor conhecido do minério e você usa o seu método, determina um valor, né, um teor, e compara. E aí você avalia a exatidão. Ou então, deve-se levar também, né, em consideração qual a conclusão que eu quero alcançar a partir do resultado. Ou seja, eu só quero determinar o teor de ferro, né, eu só quero informar o teor de ferro ali presente, ou eu estou interessado em saber se esse teor de ferro
não está abaixo de um valor mínimo requerido. E aí você lida com a estatística de uma maneira diferente, tá bom? Então, são coisas aí a se considerar, tá certo? Bem, por último, né, o que foi ilustrado aqui foi como se você estivesse ali interessado em propor um método para determinação de ferro no minério de ferro, escolher um método. Normalmente, essas grandes empresas, né, elas já têm os protocolos, né, que devem ser seguidos. Você não precisa pensar em nada, porque já tem ali o método pronto, é só você executar. Porém, muitas vezes, a gente tem o interesse em otimizar a análise, em eliminar alguma substância tóxica que é usada para execução desse método, como, por exemplo, eu mostrei aqui para determinação de ferro, que pode ser feito utilizando o dicromato de potássio. O dicromato de potássio é uma substância cancerígena. Então, muitas vezes, o químico analítico ele vai entrando aí, né, adentrando por esses métodos já pré-existentes, tentando fazer alguma melhoria, como eliminar, né, o uso dessa substância, né, do dicromato de potássio, como trabalhar com uma quantidade menor de amostras, como trabalhar, propor métodos mais rápidos, né, mais eficientes. Então, são coisas aí a se considerar. Tá? Mas, na prática, no primeiro momento, os métodos eles já estão ali. Isso não quer dizer que já tem método para tudo, né? Obviamente, não tem método para tudo. A gente sempre tem novidades aí, né, no mercado de substâncias, de produtos, e, por conta disso, ainda há muito a se fazer. Tá? Então, pessoal, isso é tudo. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, ou se você quer saber alguma coisa a mais, eu peço para que você deixe, né, a sua dúvida, o seu comentário no fórum da disciplina, que eu vou estar respondendo e comentando também, tá bom? Um abraço a todos.